Gênero jornalístico editorial. Vamos ver agora um passo a passo para fazer um editorial. Bom, antes de mais nada, devemos escolher o tema que iremos abordar no editorial. É muito comum os editoriais de jornais focarem em assuntos da atualidade. Portanto, eles também devem apresentar um título. Uma maneira de despertar para essa questão inicial é estar antenado nos acontecimentos atuais. Para isso, você pode realizar uma breve pesquisa sobre os temas e selecionar alguns que lhe interessem. E está sendo colocado aí para vocês algumas sugestões de temas que são tempo de reflexão, estudar em casa sem escola, parabéns aos profissionais de saúde. Tem essas sugestões aí e vocês poderão escolher outras. E diferente dos editoriais de jornais, os de revistas apresentam os temas dos artigos que serão abordados naquela semana, mês, bimestre ou etc. Note que, em ambos os casos, os editoriais são textos breves e escritos por meio de uma linguagem simples. Isso faz com que qualquer tipo de leitor possa compreender o que foi exposto. Qualquer pessoa que for ler o seu texto, ele terá uma boa compreensão. Após escolher o tema, é hora de pesquisar sobre o assunto. Para você, melhor se fundamentar, ou seja, é necessário conhecer bem os assuntos que serão abordados. Feito isso, faça uma síntese, ou seja, anotações de todo esse conteúdo para que ele seja apresentado para o público leitor. Lembre-se, um editorial ele passeia entre fatos e opiniões. Então, como fazer um editorial atrativo? Saber como estruturar bem o texto é o primeiro passo. Se você formular uma estrutura bem bacana, ele ficará atrativo para todos os leitores. Por ser um texto dissertativo argumentativo, os editoriais apresentam a estrutura básica dividida em 3 principais partes. Agora veremos as 3 partes principais de um editorial: introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução. Na introdução, focamos as ideias principais que serão desenvolvidas no editorial. Ou seja, aqui é o momento de apresentar ao leitor os principais temas que serão abordados. Esse momento é muito importante, é onde o autor deve despertar no leitor a vontade de terminar de ler seu texto. A introdução precisa ser clara e apresentar coerência. O ideal é já começar com um assunto que será tratado, fazendo uma introdução e afirmando claramente o argumento exposto. Desenvolvimento. Essa é uma das partes mais importantes do texto, em que utilizamos a argumentação para apresentar ao leitor nosso ponto de vista sobre determinado assunto. É durante o desenvolvimento que o autor tem que provar aquilo que ele está expondo de forma argumentativa. Ou seja, é nesse momento que ele vai conversar com a população ou com o seu leitor a relevância que aquele assunto tem na vida das pessoas.
Outro ponto muito interessante durante o desenvolvimento é citar fatos que evidenciem, que também ajudem a comprovar o que o autor está escrevendo. Por exemplo, se o editorial é sobre festa junina, você poderá pesquisar algo sobre a história, algumas curiosidades e tradições dessa data. Ainda que seja um texto argumentativo, convém utilizar a terceira pessoa ao invés da primeira. No desenvolvimento, a argumentação ocorre por meio de opiniões, dados e exemplos sobre o que se pretende abordar. É nesse momento que o leitor pode ser persuadido e convencido sobre a opinião do autor com relação ao assunto tratado. Conclusão. Já a conclusão é um momento chave para deixar quem está lendo o editorial incomodado. Como todo texto, o editorial necessita de uma conclusão, que requer um pouco mais de criatividade do emissor. Nesse sentido, podemos sugerir algumas alternativas para nosso leitor. Além disso, podemos terminar com uma reflexão e dados interessantes sobre o tema redigido. A conclusão é uma parte fundamental para você arrematar as ideias que foram expostas. No caso do editorial de um jornal, o escritor pode propor uma nova solução, ou ainda ele pode terminar de maneira criativa, instigando a reflexão de seus leitores, por exemplo, com uma pergunta. Já na finalização de um editorial de revista, o editor convida o leitor a participar da leitura. Assim, ele pode terminar o editorial com alguma mensagem de carinho e ainda utilizar a expressão boa leitura. Bom, terminando o seu texto, onde você fez a sua introdução, o seu desenvolvimento e a conclusão, é a hora da revisão. A parte da revisão é muito importante para nos certificarmos de que nosso texto ficou coerente e não apresenta erros da norma culta. Outro ponto fundamental da revisão é analisar a linguagem que foi escolhida de acordo com o nosso público-alvo. Se fazemos um editorial para uma revista que é muito lida por adolescentes, a linguagem pode ser mais descompromissada, criando uma aproximação com esse público. Dessa maneira, é muito importante conhecer nossos leitores, pois isso facilitará a produção desse texto. Queridos alunos, agora que você já conhece este gênero textual, suas características e os passos, que tal você escrever um editorial? Vamos lá, utilize toda a sua criatividade e redija um texto bem legal. E compartilhe com seus professores, com seus colegas e com toda a sua família. Abraços da professora Edilce.